Glória a Deus. Irmãos, abra a sua Bíblia aí no nome de Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Amém? A partir do versículo 5. Preste atenção na palavra do Senhor nessa noite, querido, que o Senhor quer falar com você, conosco. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz, o meu criado, será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta, ou tanta fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Pode se assentar falando com Deus aí no seu lugar, querido. Pai, no nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Como nós precisamos da tua palavra, Senhor. Como nós precisamos da tua direção. Como nós precisamos do Espírito Santo a cada dia. A cada dia reconhecemos quanto somos necessitados da tua orientação, da sabedoria que vem do alto, da graça do Senhor, da direção e discernimento que vem de ti. Por isso, nessa noite, responde o nosso coração, que muitas vezes é ansioso, Pai, necessitado sim da tua voz. Nessa noite, aplaca a nossa alma, Senhor, com a tua graça, com o teu amor. Fala conosco, ministra em nós a tua vontade e o teu propósito. Estamos aqui, viemos para ouvir a tua voz, Espírito Santo. Fala a tua vontade conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus está entrando em Cafarnaum. Ele está andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Está entrando em Cafarnaum. E vai acontecer um fato inusitado, muito interessante aqui, querido. E aí eu coloquei o título nessa palavra aqui, nesse sermão aqui, 100 palavras. Porque o Deus que eu e você servimos, que é o único Deus, que é o Deus, Ele muitas vezes cura sem palavras. A gente sempre vai pensar que Jesus precisa falar alguma coisa para fazer um milagre, que Deus precisa estender as mãos para fazer um milagre. Jesus nem sempre levantou a mão e pôs a mão na cabeça de alguém para curar. Nem sempre Jesus falou alguma coisa para curar. Nem sempre, irmão. E esse é um dos casos na Bíblia que Jesus não falou nada e alguém foi curado. Glória a Deus. Deus até calado faz uma obra, irmão. Deus até sem falar faz milagre. Mas e como é que é, pastor? Então que esse milagre aconteceu do nada assim? Não, tem um fator aí importante, irmão, chamado fé. E nessa noite eu sei que é isso que Jesus está procurando aqui em nosso coração. Nós não entramos aqui por acaso. Pelo menos manifestamos fé diante da sua palavra. Manifestamos fé diante do Espírito Santo que está conosco. Por isso o milagre aconteceu sem usar palavras, mas Jesus lançou mão da fé de um homem. Irmão, irmã, se eu falar para você nessa noite, se a tua fé estiver nesse mesmo lugar, né, como Deus no primeiro lugar, se Ele for o centro, se Ele for a maior atenção, se Ele for o primeiro, se Ele for a maior devoção da sua alma, logo a tua fé vai estar no lugar certo, a tua convicção vai estar no lugar certo, logo a resposta virá do lugar certo, logo a resposta virá. Amém? Aí o texto diz que esse centurião provocou algo em Jesus, irmão. E não é todo mundo que provoca essas coisas em Jesus. Quando você lê os evangelhos, você vai ver pessoas tocando Jesus. Não é Jesus tocando pessoas. Eu quero inverter hoje, irmão, uma coisa meia doida, meia louca aqui. Você vai ver pessoas tocando a vida de Jesus. Não é Jesus tocando os homens. E como que eu toco Jesus de maneira tão forte e evidente? Pela fé.
É pela fé que nós tocamos em Jesus. E eu vou dizer para você, irmão, a fé é algo que Jesus não resiste. Deus não resiste um coração cheio de fé. Um homem ou uma mulher cheia de expectativa na presença de Deus. Deus não resiste. Deus move a sua obra, o seu sobrenatural, para tocar em nossas vidas. Amém? E nessa noite, cadê o homem e a mulher de Deus que vai tocar nele pela fé nesse lugar? Essa é a expectativa do coração de Jesus. Essa é a expectativa. Jesus está entrando em Cafarnaum, irmão. Ele está andando, está todo mundo perseguindo ele. Está todo mundo perseguindo. E no meio dessa perseguição, a perseguição religiosa saudável, tem gente querendo tocar em Jesus para receber alguma coisa. Aí aparece um centurião romano. Detalhe, não é um judeu, é um romano, um gentil naquele momento para o judeu. Aí o centurião romano, que era um homem que cuidava de uma centúria, que era um capitão romano, que tinha sobre a sua guarda, sobre a sua tutela, sobre o seu senhorio, pelo menos 100 soldados romanos, estava sobre a sua direção, como um comandante, como um capitão daqueles 100 soldados. Ele tem um servo na casa dele doente, ele tem um criado na casa dele doente, um servo estimado, alguém de valor, talvez um amigo, mesmo sendo empregado, servo, mas um amigo pessoal, talvez até alguém que ele faz confissões, que ele tem uma amizade profunda, e esse servo está debilitado, está doente na sua casa, na cama. E aí quando ele percebe que Jesus está entrando em Cafarnaum, ele sabe que Jesus, irmão, é aquele que faz milagres, que faz a obra extraordinária, é Deus. Então ele pede para que Jesus cure o seu servo. Olha que interessante, lembre-se que os romanos estavam subjugando Israel, os romanos estavam fustigando os judeus estavam debaixo do jugo de Roma, mas havia muitos romanos que estavam ali, que se simpatizavam com a fé dos judeus, que se simpatizavam com as orações e com o Deus dos judeus. E esse centurião era um desses homens quebrantados, um desses homens que se renderam ao Deus de Israel, mesmo sem conhecer as verdades espirituais, sabia que o Deus de Israel era o Deus de verdade, era o único Deus soberano, e ele sabia que Jesus estava fazendo coisas extraordinárias. Então ele pede para o seu servo, segundo o registro de Lucas, que vá a Jesus e pede para Jesus curar o seu servo que estava doente dentro da sua casa. O registro diz que o servo dele estava debilitado e paralítico. O servo do centurião romano estava paralítico. Uma pessoa paralítica está com as pernas imóveis, não pode se mover, estava deitado na cama, debilitado, com muitas dores, diz o texto, sofrendo, angustiado. Então esse homem se preocupa com o seu empregado, com o seu servo, e vai a Jesus não pedir um milagre para si, mas pedir um milagre para o seu servo que está dentro da sua casa. Pode ser que você entrou aqui nessa noite pedindo um milagre pelo seu filho, pela sua filha, pela sua neta, pelo seu neto, pelo esposa, por alguém, por um amigo, por um vizinho. Pode ser que nós entramos nessa noite em oração por alguém que não está aqui no nosso meio, mas que está debilitado, precisando, talvez numa cama, no hospital, numa situação de crise. E nessa noite nós vamos ver que Jesus fez um milagre, irmão, através do pedido de um homem que estava perto para alguém que estava longe. E se nós cremos nessa noite, Deus vai alcançar aquela que está longe daqui no nosso meio, mas o Deus que está aqui também está lá onde ele e ela está. Aleluia. A atitude de confiança que esse homem colocou diante de Deus, irmão, é muito importante. A forma como ele veio diante de Jesus, realmente ele confiou em Deus, ele esperou que Jesus ia fazer alguma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite: a fé que eu e você dizemos que temos é a mesma que nós vivemos? A fé que nós dizemos que temos é a mesma que nós colocamos em prática na nossa vida? Talvez no momento de crise, como ele estava vivendo, não ele em si, mas vendo dentro da sua casa alguém doente não poder fazer nada, ele com as suas mãos, diante da medicina, e ver que nada podia acontecer,
talvez impotente diante daquela crise, daquela situação. E aí ele vai recorrer a Deus, ele vai recorrer a Jesus. O centurião estava preocupado com o seu criado que estava paralítico. Agora, irmão, às vezes a gente se preocupa com um parente, se preocupa com um parente ou com alguém muito próximo de parentesco, mas não nos preocupamos com alguém conhecido. Mas esse homem se preocupou de maneira apropriada com o seu criado, que não era o seu parente, o seu sangue, mas valorizou aquele momento com Jesus para aquele homem, não para si. Procurou Jesus para ajudar o outro, o próximo, que estava precisando, necessitado. Procurou ajuda em Jesus. Quantas pessoas procuram ajuda em N lugares? Quantas pessoas procuram ajuda em todos os lugares, menos em Deus? Quantas pessoas procuram ajuda talvez no recurso, dispensa o seu recurso, ou vai atrás das suas influências, procura ajuda em diversas situações, mas não procura ajuda em Deus. Agora a Bíblia diz que esse centurião procurou ajuda em Jesus, totalmente em Jesus. E hoje nós estamos nessa noite, irmão, totalmente diante de Jesus, porque esse lugar é o lugar que fala de quem Jesus é. Amém? Glória a Deus. Jesus disse: eu irei e o curarei. Eu irei e lhe darei saúde. Mas por que Jesus quis ir na casa do centurião? O que foi que tocou Jesus de maneira tão poderosa para Jesus ir na casa do centurião? O centurião disse assim, ao saber que Jesus disse, eu irei, então eu lhe darei saúde. O centurião disse, não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu teto. Eu não sou digno que o Senhor vá em minha casa. Não sou digno, não faça isso, não vá em minha casa. Eu não tenho dignidade própria para que o Senhor entre em minha casa. Irmão, o que é isso? O que é isso diante de Deus? Isso é uma virtude. Porque ninguém tem dignidade de que Jesus entre debaixo do teto. Jesus é Deus e é santo, nós somos pecadores. E esse homem está mostrando o que diante de Jesus? Humildade. Quem está mostrando humildade? Um homem capitão de um exército romano que cuida de 100 soldados, é uma autoridade diante dos romanos, e está sobre Israel, e agora ele está se rendendo a um judeu, está se rendendo a Jesus, e dizendo, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, eu sou um pecador, não, o Senhor não vai entrar debaixo do meu teto não, Jesus, não vai entrar. É muito interessante, porque o centurião mostrando humildade, mesmo diante da autoridade que tinha, irmão. Talvez em outra situação ele poderia obrigar Jesus a entrar na casa dele. Lembre-se, como eu disse, os romanos estavam ali com o jugo sobre Israel. Ele poderia obrigar Jesus a ir na casa dele, mas não é isso que ele diz. Ele diz, não, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas diz apenas uma palavra e o meu criado será curado. Aleluia. Apenas uma palavra, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, eu não sou digno, mas diz uma palavra. Olha a humildade, irmão, mesmo sendo centurião. Lembra de Naamã? Também era um comandante, também era um homem importante, era um general, mais do que um centurião, mais do que um comandante, um capitão, era um general no reino da Síria. E aí, leproso, virtuoso, mas leproso, doente. E aí, através de uma serva de Israel, ele ficou sabendo que ele poderia ser curado através do homem de Deus. Nós conhecemos a história de Naamã, nós conhecemos, até que Naamã vai na casa do profeta, ele vai atrás do profeta, e o profeta não recebe ele, irmão. E Jesus vai atrás do centurião, Jesus recebe o centurião, e o centurião não quer entrar, não quer que Jesus entre na casa dele.
Aí Naamã vai atrás do profeta. Quem entrar na casa do profeta, o profeta não recebe ele. Mas Naamã vai numa atitude arrogante, orgulhosa, dizendo: eu sou importante, eu sou um general aqui do reino da Síria, e o profeta vai ter que colocar a mão no lugar, ele vai ter que orar para eu ser curado. Irmão, nem sempre é do jeito que eu e você pensamos, nem sempre é do jeito que eu e você queremos. Deus vai contrariar a nossa lógica, Deus vai contrariar. Eu penso que vai ser de um jeito, vai ser do outro. O profeta nem recebeu ele, irmão. O cara saiu muito indignado da porta da casa do profeta. Falou assim: como é que pode, não me recebeu? Fala o seguinte, faz o seguinte, manda ele mergulhar lá no Rio Jordão 7 vezes, vamos ver o que vai dar. Mais um desaforo, não me recebe, manda eu mergulhar no barro ainda, tá de brincadeira. Irmão, diga-se passagem, não é barro, tá? O Rio Jordão é um rio barrento, é um rio escuro, como você vê alguns rios que há por aí que são um rio barrento, mas é um rio abençoado, né? Algumas regiões do Jordão, ela é muito barrenta. E aí, lá na terra dele, havia os rios Abana e Farpar, que eram rios cristalinos. Por que será que o profeta não mandou eu mergulhar lá em Abana e Farpar? Abana ou Farpar, que são rios bons, rios cristalinos, naquelas praias tão maravilhosas, eu ser curado e ficar dentro da praia tomando banho, já pensou, irmão? Não, mandou eu mergulhar no barro. Cara, Deus vai contrariar a sua lógica, a sua regra. Você pensa que é de um jeito, Deus vai fazer de outro, mas Deus vai fazer, irmão. Aí tem um homem buscando a Deus e querendo que Deus faz do jeito dele, e tem o outro, Deus está querendo entrar na casa dele, está dizendo: não, Senhor, o Senhor não vai entrar de jeito nenhum, eu não sou digno. Na minha casa o Senhor não entra, mas de jeito nenhum na minha casa o Senhor não vai entrar. Não é porque ele não quer Deus na casa, irmão, é porque ele reconhece que ele é tão miserável, que ele não é digno que Jesus entre debaixo do teto dele. Que humildade é essa? Mas aí o Naamã, tão preocupado com a sua miséria, ele vai mergulhar no Rio Jordão. Ele vai mergulhar no Rio Jordão. O seu orgulho é quebrado a cada mergulho, irmão. A cada mergulho o seu orgulho é quebrado. Mergulha uma vez, levanta, está do mesmo jeito. Mas não aconteceu nada ainda. Mergulha de novo, está de brincadeira comigo. Deve ser alguma piada isso. Mergulha de novo, nada, 3 vezes, nada, vai mergulhando, está quase desistindo. Isso deve ser piada comigo, é pegadinha. O seu servo disse: vai, eu creio, irmão, que lá diante do Jordão, vai mais uma vez, Senhor. Está faltando mais 2, continua. Exerce a sua fé. O seu orgulho está sendo quebrado, irmão. Quebrado por dentro. Está desmanchando aquele orgulho, aquela coisa nojenta, aquilo que deixa ele tão assim, opulento. Deus está quebrando para curar. Quando ele mergulha a 7ª vez, que ele levanta como a pele de um bebê. Ele levanta curado. Ele levanta curado por dentro e levanta curado por fora. Deus nunca vai fazer as coisas por metade, irmão. Sempre Ele vai fazer completo. Jesus faz por dentro e por fora, não faz só por fora. Por isso que eu digo, muitas pessoas estão na igreja, nas igrejas hoje, elas entram, querem as coisas de fora. Elas querem que Deus faz as coisas por fora. Irmão, não vai fazer. Não vai fazer. Se Deus não fizer por dentro, não vai fazer por fora, porque a obra começa por dentro. A obra começa de dentro para fora. E tem gente que quer que Deus faz por fora, não vai fazer. Eu estou dando um exemplo clássico da Bíblia. Se Naamã não mergulha 7 vezes, se ele mergulha 5, ele não ia ser curado. Não ia ser curado. A hora que ele obedeceu à voz de Deus, contrariando a sua regra, contrariando a sua vontade. Eu não queria que fosse desse jeito. Por que que Deus mandou assim? Porque Ele é Deus, irmão. Ele manda, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Quem somos nós para questionar? Mas vamos voltar para o centurião. Aí Jesus está querendo entrar na casa dele, irmão. O Senhor não vai entrar. Diz só uma palavra, Jesus. Diz só uma palavra, Jesus disse: eu irei e curarei e darei saúde. Lhe darei saúde. Olha a disposição de Jesus, irmão. Olha a disposição de Jesus, o seu amor infinito, a sua bondade.
Jesus não desfaz de ninguém, Jesus não abre mão de ninguém, Jesus não foge de ninguém, Jesus não despede ninguém de qualquer jeito, não despede ninguém de mãos vazias, ninguém frustrado. Mas pode ser que muitos não receberam, não viram ainda, por quê, irmão? Disposição de coração. Não é disposição de coração de Jesus, é nosso. É a nossa entrega, é o nosso reconhecimento. Tem um homem orgulhoso que está achando que Deus tem que fazer o que Ele quer. Agora tem um outro homem que está no mesmo patamar de autoridade, de prestígio, de posição, que está quebrantado diante de Jesus, dizendo: não, Jesus, não faz isso não. Diga só uma palavra, o Senhor tem autoridade. Diz uma palavra e o meu criado será curado. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas por que Jesus queria entrar na casa desse homem, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Esse homem, centurião romano, ele amava Israel. Ele amava o Deus de Israel, mesmo não sendo um crente, mesmo não sendo um judeu. Ele amava o Deus de Israel, tanto que Lucas diz no capítulo 7, versículo 4 e 5, que ele construiu uma sinagoga para os judeus, mesmo não sendo judeu. Olha o que diz aí, Lucas 7, 4 e 5. Portanto, começaram a pedir com insistência a Jesus que fosse com eles e socorresse o homem, e contaram-lhe que pessoa admirável era o capitão. Se alguém merece a ajuda, é ele. Assim diziam, porque gosta dos judeus, e até pagou do seu próprio bolso a construção de uma sinagoga para nós. Está lá em Lucas capítulo 7, 4 e 5 versículo. Jesus, esse homem ama a nossa pátria, ele ama o Senhor, o nosso Deus. Ele tirou dinheiro do bolso dele e construiu com o seu próprio recurso uma sinagoga para a gente. E aí Jesus queria ir aonde, irmão? Dentro da casa dele? Você acha que Deus não vai querer entrar na casa de um homem que ama as coisas que Deus estabeleceu, irmão? Assim como esses homens reconheceram o que o centurião fez, reconheceu a obra que o centurião fez, construindo uma sinagoga por amar o Deus de Israel, agora estava dizendo: Senhor, Ele é digno, Jesus. Está o centurião de cá dizendo assim: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, não há dignidade em mim de o Senhor entrar debaixo do meu teto. Aí está os anciões de Israel dizendo assim: Senhor, Ele é digno, Jesus, Ele construiu, Ele fez, Ele abençoou, Ele ajudou, Ele creu em Deus. Como é bom, irmão, quando alguém diz assim: Ele é digno, ela é digna, porque está buscando, porque está servindo, porque está fazendo a obra de Deus. Eu e você podemos dizer assim: não, eu não sou digno, mas alguém vai dizer assim: não, ele é digno sim, ela é digna sim, ele é fiel, ele está buscando, ela está buscando a dignidade sim, ele tem compromisso, ela tem compromisso com Deus. Ele mesmo está dizendo: não, eu não sou digno, mas os anciãos estão dizendo: não, Jesus, Ele é digno. Olha lá a sinagoga que Ele construiu, Senhor, tirou do próprio bolso dele. Como que Ele não pode ser digno? Mesmo sem ser um crente, Ele está fazendo a obra de Deus. Mesmo sem ser um judeu, sem ser um crente aqui do nosso meio, Ele está fazendo a obra de Deus. Aí Jesus diz: não, então eu vou ter que entrar na casa dele, não vai ter jeito, eu vou ter que ir lá. Ele disse: não, o Senhor não vai. Tem gente querendo que Deus entre dentro da sua casa, irmão, da sua casa indigna. Tem gente querendo que Deus entre dentro da sua casa indigna, e não reconhece que a sua casa é indigna, e acha que Deus tem que entrar na sua casa indigna. Ah, mas tem um homem dizendo assim: não, eu não sou digno. É nessa casa que Deus quer entrar, irmão, porque esse coração é humilde, esse coração reconhece quem é humilde. Então, eu não sou digno, Senhor. Aí Deus diz: não, então eu vou entrar. Só porque você reconheceu, eu vou fazer. Só porque você abriu o coração, eu vou fazer. Só porque você reconheceu e foi humilde, eu vou fazer. Aleluia. Os anciões disseram a ele: Ele é digno, Ele nos construiu a sinagoga. O Salmo 122, o verso 6 diz assim: orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam.
Esse homem amava Jerusalém, irmão, amava Israel. Não tem como Deus não amar, não tem como Deus não alcançar aqueles que o amam. Ele disse: diz apenas uma palavra, Jesus. Existe alguma oração de Jesus aqui nesse texto? Jesus está falando alguma coisa, está dizendo assim: eu ministro a cura sobre a tua casa, a tua família. Eu ministro lá sobre o teu servo agora. Não tem, irmão, não tem. Jesus não disse palavra. Jesus curou sem palavra. Jesus manifestou a sua glória sem palavra, porque o Deus que eu e você servimos faz a obra que nós muitas vezes não entendemos. Jesus pode curar nessa noite aquele que está lá enfermo, que você está orando por ele, por ela. Ele pode tocar agora esta pessoa naquele lugar, sem palavras, mas pela minha e a sua fé. Ele diz uma palavra, Senhor, meu criado será curado. Jesus não disse nada. Sabe o que Jesus usou, irmão? O que Ele quer usar nessa noite aqui? A minha e a sua fé. Jesus usou totalmente a fé daquele homem. A Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado com a atitude do centurião. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Faz o seguinte, Jesus: eu sou homem de autoridade. Eu tenho homens debaixo da minha autoridade. Eu digo para esse, vai, ele vai. Eu digo para aquele, vem, ele vem. Eu mando, os outros têm que obedecer. O Senhor tem autoridade. Diz apenas uma palavra e a enfermidade tem que sair. A enfermidade tem que obedecer. O diabo tem que obedecer. Diz apenas uma palavra. Quando esse homem disse isso, irmão, ele entende de autoridade. Ele sabe o que é autoridade. Ele sabe. Se o Senhor falar, Jesus, vai acontecer. Se o Senhor declarar, vai acontecer um milagre. Se o Senhor falar, o mal vai sair. Eu entendo de autoridade. Se eu falar para o soldado, vai, ele vai. Se eu mandar ele voltar, ele volta. Se o Senhor mandar essa enfermidade sair, ela vai sair, porque o Senhor tem autoridade sobre a doença. Sabe o que Jesus falou, irmão? Nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Nem mesmo diante dos judeus, do povo que crê, do povo crente, que ora, que busca, eu encontrei tanta fé. Nem mesmo, vou contextualizar, nem mesmo dentro da igreja, nem mesmo dentro dos crentes eu encontrei tanta fé. Eu fui encontrar tanta fé na vida de um centurião romano, de um gentil, que disse: não precisa ir não, Jesus, não precisa levar o óleo ungido, não precisa colocar na mão, diz só uma palavra. E Deus, irmão, para contrariar de novo a regra dos homens, Jesus não diz nenhuma palavra. Jesus não diz nada. Sabe o que Jesus fala? Pode ir, ele já está curado. Pode ir, ele já está curado. Pode ir, nesse momento ele já está curado. Deixa eu falar para você nessa noite, irmão. Jesus ficou maravilhado, admirado com a fé desse homem. Jesus disse: nem em Israel encontrei tanta fé. Não havia dúvida, não havia questionamento no coração desse homem. Jesus mediu a fé do centurião como tanta. Naquela mesma hora, o seu criado foi curado. Irmão, qual é o nível da nossa fé nessa noite? Deixa eu falar para você, o nível da sua fé é o nível da sua necessidade. Às vezes nós não colocamos a nossa fé no nível da nossa necessidade. Tem fé, irmão, que é para o impossível. Tem um nível de fé que é para o impossível. Tem um nível de fé como esse, de pedir por alguém que precisa ser curado. O nível de fé tem que ser o mesmo nível de angústia, o mesmo nível de preocupação. E nós manifestamos essa fé diante do mesmo nível do problema que nós estamos vivendo, da mesma crise, do mesmo tamanho da enfermidade. Não pode ser menor, tem que ser do mesmo nível ou maior ainda, para que o milagre possa acontecer. E nessa noite Jesus está procurando em nossos corações o nível de fé no mesmo nível do nosso problema, como foi no nível do problema do centurião, que não buscou para si, ele buscou pelo outro. E o outro que estava lá, paralítico, irmão, em cima da cama, com dor, angustiado, foi tocado por causa da procura do seu amigo. Jesus não foi lá, não falou nada.
a fé do centurião tocou a vida do seu servo. E eu quero declarar nessa noite que a minha fé e a tua fé vai provocar um milagre na nossa casa, naqueles que estão longe, por aquele que nós estamos buscando e orando nessa noite. Amém? Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor nessa noite, o Deus que cura sem palavras. E nessa noite, pela sua vida e por aqueles que você está buscando, você vai manifestar essa fé através dessa oração. Amém? Coloque a sua mão no seu coração, coloque a sua mão direita no seu coração e estenda a sua mão esquerda para Ele nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite. Pai, estamos diante da tua palavra viva, eficaz, sobrenatural. Assim como naquele dia, Jesus, tivesse o Senhor um encontro com aquele centurião e provocasse esse milagre tão poderoso, Pai, sem palavras, na vida daquele servo que estava longe, ó Pai. Assim como o Senhor fez naquele dia, Jesus, Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Assim nessa noite, manifesta o Teu milagre sobre a vida do Teu filho e filha nessa noite. Manifesta o Teu milagre sobre aquele que está longe, ó Pai, aquela que está no leito agora, que está na cama, Senhor, paralítico, atrofiado, aquele que está angustiado. Senhor, toca com as Tuas mãos, ó Pai. Nós manifestamos a nossa fé para que a ação do Espírito do Senhor toque aquela vida, toque aquela alma nessa hora, em nome de Jesus. Aquele que está no hospital, aquele que está no quarto, no leito, enfermo nessa noite, seja alcançado pelas Tuas mãos, através da nossa fé nessa noite, pois Tu és fiel, Senhor, e verdadeiro. Tu és fiel e verdadeiro, Senhor, para operar o Teu milagre, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que se cumpra a Tua palavra, ela não voltará vazia, mas que os Teus filhos e filhas nessa noite, Senhor, presencie o Teu milagre na sua vida, no seu corpo físico, o Teu corpo seja curado nessa noite. Eu ministro cura sobre o teu corpo nessa noite. Recebe a cura no teu corpo físico, recebe a cura na tua alma nessa noite. Que esta angústia saia, que esta crise interior caia por terra, que este pânico, esta ansiedade agora saia, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa invadir a tua alma. Aleluias. E você saia daqui livre, leve na presença do Senhor Jesus. Senhor, eu profetizo o Teu milagre nessa noite sobre a Tua igreja. Eu profetizo o Teu milagre nessa noite, através das nossas vidas, para a nossa casa e a nossa família, sobre todos aqueles, ó Pai, que estão aqui, e aqueles que não estão aqui, mas estão sendo alcançados pela nossa oração, a nossa família, todos aqueles que estão debilitados, ó Pai, nessa noite, pela fé, são tocados nesta hora, e estão levantando-os para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Creia no Teu milagre nessa noite, creia no Teu milagre nessa noite, em nome de Jesus, amém.